Na verdade, no começo, eu só queria ter uma vida confortável, eu queria ganhar dinheiro, mas eu não sabia exatamente quanto, eu não mensurava o valor, por exemplo. Porque assim, ó, tu tem uma evolução na carreira que tu pensa tecnicamente que tu tem que te aprofundar. Porque não existe milagre na vida que é tu ganhar bem, tu ser muito bom naquilo que tu faz. Bem-vindos a mais um episódio do Vulnerabilidades. O tema de hoje é um tema muito polêmico, como todos os temas do Vulnerabilidade. Esse tema vejo muitas pessoas reclamando, porque... Inclusive eu. Todo mundo reclama hoje. Parece que esse crescimento acelerado da sociedade, a forma que nós divulgamos na internet as coisas, que a gente enxerga a vida dos outros, tudo isso ocasiona o quê? Uma vontade de crescer muito rápido na vida. Uma ansiedade. Uma ansiedade, aquela coisa que eu não tô crescendo muito rápido, tô ficando pra trás, que é uma coisa que tá acontecendo nesses anos aí, nos últimos anos, no mundo todo, né? E as pessoas se frustram por não alcançar objetivos mais rápidos, não dá um tempo de amadurecer suficiente para alcançar novos cargos, etc. Tudo isso acontece no mundo corporativo. Inclusive comparação, né? Inclusive comparação. Então a gente tá trazendo esse tema que hoje se chama A Pressa de Crescer. E esse tema é justamente para que a gente possa refletir sobre por que isso acontece hoje, quais são os reflexos e consequências que isso tem no ambiente corporativo, certo? Vamos começar aqui falando sobre como foi pra ti, Fabiano Azevedo, o crescimento na tua carreira. Tu já tinha desde o começo algo muito claro de quanto que tu queria ter de remuneração, do que tu esperava ganhar dentro de uma empresa, como é que era a tua visão inicial sobre isso e como é que é hoje também, né? De como é que era no passado, se tu alcançou isso hoje, se hoje tu vive uma ansiedade maior do que no passado, enfim. Curioso. Eu nunca tinha pensado muito nisso, tá? Nessa sua pergunta. Essa foi surpresa mesmo. Mas assim, na verdade, no começo, eu só queria ter uma vida confortável, eu queria ganhar dinheiro, mas eu não sabia exatamente quanto, eu não mensurava o valor, por exemplo. Eu sabia que eu queria... Uma vida confortável. Uma vida confortável, que eu queria não tá ganhando dinheiro que eu já precisava gastar para poder sobreviver, que era como eu vivia no começo. Fabiano, pra quem não sabe, ele não podia pedir pizza toda semana. Não podia. Hoje ele pede toda semana justamente pra compensar aquele compensar o sonho. Hoje ele não vai poder comer pizza e tal, ele conta essa história muito triste toda vez. Eu já contei a você que eu não tinha como... Meu cunhado morava em São Paulo e eu não tinha dinheiro pra comprar passagem de avião pra ir pra São Paulo, então... Não, quem diria? Quem diria, exatamente. Ele morava, ou seja, a gente não gastava, eu falo que ele morava em São Paulo... E tu tirava férias e contadinho também, né? Super contadinho, assim, tudo. Quando eu conseguia tirar férias, né, já foi no momento melhor isso, porque antes eu nem isso podia fazer. Eu não conseguia ir pra São Paulo com hospedagem gratuita, né, grátis, né, sem custo de hospedagem, por causa da passagem. Eu tinha que comprar passagem e eu não tinha dinheiro pra comprar passagem, nem podia me ausentar da empresa, então assim, não tinha dinheiro pra nada não mesmo, viu? Isso é real. Mas vamos lá, tu tinha cheguei a conhecer o apartamento do meu cunhado. Quando tu trabalhava, ganhava pouco, tu trabalhava com o quê mesmo? Como é que era a tua história? Então, eu ganhava pouco porque eu era CLT e ainda era estudante, então o cargo que eu tinha ali era pouco. Naquela época tu já sentia ambição, assim? No sentido... Já, sempre, desde que nasci, eu já tinha ambição, já queria ganhar muito dinheiro, já queria ter uma vida super confortável, já queria viajar, já queria comprar roupas muito boas, já queria realizar os meus sonhos, ter um carro muito maravilhoso, sempre. E nunca isso te frustrou, assim, do tipo, tá demorando muito pra chegar? Não, em um determinado momento ali da empresa, isso me frustrou, porque era muito trabalho, já no escritório, quando eu já tinha o meu escritório, no começo era muito trabalho e pouca evolução, e realmente era lento o meu processo. E como é que tu entendeu esse processo, assim, que é justamente o que a gente quer trazer aqui? Naquele momento, tu tinha consciência de que, não, isso aqui vai passar, eu tenho que mudar algumas coisas pra passar, como é que foi isso? Uma coisa é tu olhar hoje e falar do passado, outra coisa é a tua visão naquele momento. Naquele momento, eu achava que eu era incompetente, que a coisa não estava funcionando e que talvez nem funcionasse muito e a gente tivesse que pensar numa outra solução para a vida da gente. Só que, no fundo, assim, eu insisti muito. O que aconteceu foi que em um determinado período, quando ou ia ou parava de vez, eu entendi de verdade, né? Eu sei que hoje isso é muito claro pra todo mundo, tem até frases muito clichês em relação a isso, mas eu entendi que o que eu tava fazendo não era suficiente, que eu precisava fazer alguma outra coisa. Porque às vezes tu pode trabalhar muito, mas aquilo ali não gera resultado. Eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito e não tinha como trabalhar mais pra poder gerar um resultado. Eu tinha que trabalhar melhor, entendeu? Só que isso eu sofri muito pra ter essa percepção. Então, quando eu comecei a despertar que eu precisava entender que eu era empresário e que eu precisava pensar em gestão, que eu não pensava em gestão, tá? Eu
eu era o contador que achava que eu tinha que ser apenas contador. Eu não me via como empresário contábil, entendeu? Eu achava um absurdo você parar ali o teu trabalho de contador para ter que pensar em cultura, em processos, em tudo isso. Eu achava literalmente, tá? Teve até um consultor que desistiu da gente porque nem quis voltar. Uma conversa que teve comigo, ele não quis voltar. Ele disse, não é o momento, você não tá conseguindo enxergar o que você precisa. E aí eu lembro que quando foi 2013. E aí logo depois eu comecei a perceber que realmente eu tinha que mudar, alguma coisa tinha que acontecer e que a atenção tinha que voltar para a gestão mesmo. Foi quando a empresa começou a crescer. Mas em alguns momentos eu ainda achei que ela estava travada e com a internet eu comecei a perceber. E aí vem aquela coisa, né? A internet ela pode ser ruim no sentido de ansiedade, mas ela também ela te dá uma direção sobre o que está acontecendo. Porque o mundo é muito grande, então quando você não tinha rede social, você não sabia que muitas empresas de contabilidade tinham uma história muito grande, um resultado muito grande, estratégias de gestão muito grandes, assim, então foi também a rede social que trouxe essa visão para mim. Me despertou ansiedade? Sim, mas também me deu recurso para que eu conseguisse fazer também na minha, sabe? Mas eu tenho ansiedade até hoje, até porque eu tenho uma meta e eu tenho um tempo para alcançar essa meta, porque eu quero me aposentar cedo, né? Tu tem isso, claro. Nós vamos chegar nesse assunto. Mas antes eu quero comentar um pouquinho de mim, que em relação a essa questão de ambição, né? Que eu sempre desde pequeno, eu nunca quis dar um passo maior do que a perna em relação a tudo. Ou seja, eu sempre quis aprender muito bem o que eu estava fazendo para merecer a minha próxima etapa. Entendi, entendeu? Perfeito. Eu nunca quis ser reconhecido antes de saber muito sobre aquilo que eu estava fazendo, entendeu? E até hoje, assim, eu sempre tentei viver a minha vida dentro da minha remuneração, querendo ganhar mais, claro, almejando determinado patamar de remuneração, mas sabendo que eu não precisaria, assim, o tempo e o meu esforço ia me permitir chegar naquilo. Eu nem precisava acelerar as coisas, que eu quero te dizer, entendeu? Eu não tinha um negócio assim, não, tô indo devagar, é isso que eu queria entender, sabe? De ti também. Eu achava que eu ia devagar. Tu achava que você estava lento. Eu não me cobrava isso, porque assim, quando a gente começa a carreira, que a gente começa a estudar, vai pra faculdade e tal, a gente tá num momento de aprendizado, que inclusive é um momento da carreira que eu acho que pra mim foi fundamental, assim, fazer essas etapas, sabe? Sai do ensino médio, vai direto pra faculdade, enquanto isso tu trabalha ao mesmo tempo, pegando aquela... Porque, cara, é um momento de ganhar pouco, é um momento de tu tá aprendendo, tu não tem muito a entregar pra empresa, tu tem que sugar da empresa que tu tá trabalhando. Exato, então, tu não queira tá na faculdade, tá ganhando muito dinheiro, entendeu? Eu nunca pensei nisso, porque eu sempre, na verdade, eu achava um absurdo me pagarem, entendeu? Cara, eu tô aprendendo. Eu disse, não, mas um pouquinho, cara, é teu tempo, né? É teu tempo, claro. As empresas também ganham contigo ali, não é assim que funciona. E aprender... mas eu posso errar. Eu ficava assim, mas eu posso errar muito, eu posso dar prejuízo pra empresa, então, cara, eu só quero aprender. Entende que aprender também, e o que a empresa tá me ensinando, fazia parte do teu salário, né? Exato, fazia parte do salário e tal. Parte do aprendizado. Mas eu nunca pensava assim, cara, não tô me reconhecendo. Porque assim, ó, se eu fizesse um bom trabalho, e tu tá numa empresa que de fato reconhece o bom trabalho, que tu via as pessoas que tinham esse mérito sendo reconhecidas, ou seja, performando bem e ganhando cargos e tal, e aí tu tem... Ai, cara, tanta coisa pra falar. O meu cérebro chega a dar uns nó. Porque assim, ó, tu tem uma evolução na carreira que tu pensa tecnicamente que tu tem que te aprofundar. Porque não existe milagre na vida que é tu ganhar bem sem ser muito bom naquilo que tu faz. Então tu tem que ser muito bom primeiro, para depois conquistar o ganhar bem. E pode ser, inclusive, que tem pessoas que são muito boas no que fazem e não ganham quanto merecem e não são reconhecidas. Acontece, é a vida. Mas não existe trocar a etapa. Não dá. Tu vai ganhar muito bem agora para depois... Isso acontece muito, inclusive, nas trocas de cargo, né? A pessoa, ela começa a receber mais demandas. Mas eu não tô ganhando por isso. Tu não vai ganhar por isso mesmo. Tu primeiro precisa ver se tu tá performando bem aquelas demandas, aquela etapa, como tu tá conduzindo. Aí tu tem o reconhecimento. Ou seja, primeiro vem o esforço, primeiro vem o estudo, depois vem o reconhecimento. Exatamente. Eu nunca seria o profissional que eu sou hoje, tanto na internet quanto na empresa, se eu não tivesse esperado e amadurecido cada momento meu de estudo, de prática, de erros e, claro, corrido alguns riscos, né? Olha, tem gente, por exemplo, que não quer ser gestor, não quer cuidar de áreas, não quer cuidar de empresa, não quer, tá tudo bem, cada um com a sua opção. Mas tu vai ter um crescimento limitado, normal. E aí, dentro da tua ambição, tá de acordo com a tua meta de vida? Se tá de acordo, tá tudo bem. Agora, isso te satisfaz? Isso te satisfaz? Agora, tu não pode viver num ciclo onde tu te esforça, entrega dentro daquele situação, não é reconhecido da forma que tu quer e tu quer continuar naquele ciclo. Perfeito. Aí tu fica só reclamando. Mas aqui não me dão reconhecimento, mas eu sou muito bom e não me reconhecem. Tu tá no lugar errado, tu não tá fazendo os relacionamentos certos na tua vida e os movimentos certos na tua vida
pra crescer. E tem uma pergunta. E será que você é bom mesmo? Pois é, ponto de interrogação. Será que é só tu que se acha Será bom? que é você que tá se achando bom demais? Ou você realmente é bom e não tá sendo reconhecido? Porque tem isso. Muita gente acha que é bom demais e acha que a empresa está sendo injusta e que não reconheceu ainda, quando na verdade a pessoa precisa evoluir muito ainda. Então, você falando aí sobre a ordem, né? A ordem de você crescer para ser reconhecido, tem muita gente que tem ansiedade de crescer, mas não quer pagar o preço do crescimento. Sim. Então, isso tem que estar muito claro até para a empresa. O que é o preço do crescimento? O preço do crescimento. O preço do crescimento é você aprender, você arriscar, você está disponível para você e para a empresa, você doar para ser reconhecido. Gostei. Porque tem muita gente que não quer doar porque ainda não foi reconhecido. Eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu só vou fazer quando eu for reconhecido. Não, você tem que pagar o preço do crescimento. Perfeito. Você tem que doar, você tem que mostrar que você está disponível, que você sabe como fazer, ou que você quer aprender mais, que a empresa pode contar com você para isso, que você já está, inclusive, se antecipando para aprender aquilo que você pode fazer no futuro, caso a empresa reconheça você. Aí, ok. Mas tem gente que não quer pagar esse preço. Tem gente que está ali querendo que a empresa primeiro reconheça para depois essa pessoa passar a se desenvolver. E aí, nessa expectativa de crescimento acelerado, serve na carreira, serve para tudo que a gente faz. Por exemplo, na internet mesmo, né? Hoje, tu começar um canal novo na internet, no Instagram, quem tem canal no YouTube e tal, o cara, o que a gente quer? O que a gente enxerga nas redes, né? A gente quer ter um sucesso imediato. A gente quer postar um vídeo e ele viralizar. A gente quer postar um card e as pessoas reconheçam e comentem, elogio. E aí tu posta e não tem aquilo. Não tem alcance, não tem, o algoritmo não entrega, não faz. Aí tu faz 2, 3 vídeos e desiste. Só que a consistência, isso é tudo como é na vida, né? A consistência, a quantidade de variações de material. Eu tô sempre criando coisas novas, que para não repetir as coisas antigas e testar o que o público tem mais interação, o que faz mais sentido, o que eu tenho que me aprofundar mais, quais são os objetivos. Esse ano todo, agora, 2026, eu refiz completamente os meus produtos de mercado, analisando o que foi melhor para os meus clientes, né? E refazendo a minha entrega. Todo ano eu tenho que fazer isso. Todo momento. Se eu não faço isso, eu fico para trás, achando que eu tô certo em fazer sempre as mesmas coisas, entendeu? Tem que aprender com aquilo ali. Até ficando na zona de conforto. Isso. Mas é que as redes sociais trazem para nós um imediatismo e também, assim, como é que eu posso dizer? Um crescimento de sempre ter que ser maior do que o ano anterior, de sempre ter que ser maior do que o concorrente, perfeito. de sempre ter que ser maior do que alguma coisa. Exatamente. Sabe? Ela trouxe... Tu falou que as empresas, tu não sabia como era as empresas de contabilidade, a gestão delas era meio escondido porque não tinha as redes. Então tu não vivia essa ansiedade tão grande. Agora, hoje, com a exposição, tu vê, nossa, mas o cara cresceu X%, mas o cara tá faturando tantos milhões, mas o cara não sei o quê. Mas o que é pra ti aquilo ali, entendeu? Por que isso te impacta? Porque tu queria faturar aqueles tantos milhões esse ano? Por que tu vai te matar isso, cara? Sabe quantos anos a minha empresa demorou pra faturar X milhões por ano? 30, 40 anos. Tu tem que dar um passo de cada vez, entendeu? Mas eu acho que tem algo errado com a pessoa. Ou, de repente, na verdade, eu acredito, tá? Eu posso estar errado, mas eu acredito que tem algo errado com a pessoa. Porque, assim, o que você vê te prejudica ou te impulsiona? Então, por exemplo... Tem horas que realmente eu não quero ver alguns determinados conteúdos na internet, porque naquele momento exato, onde eu estou vivendo algumas coisas, aquilo está me prejudicando, está me trazendo mais ansiedade. Mas em muitos momentos, aquilo que eu estou vendo me impulsiona a querer aprender também, a entender qual é o caminho que essa pessoa trilhou para poder chegar ali, porque eu quero esse caminho também. Entendeu? Então as pessoas olham para a rede social de uma forma muito negativa, quando ela expõe também que é possível você chegar em determinado lugar caso você queira. Tem isso. Entendeu? Então, eu acho que tem muito disso. Você falou algo importante que é assim, eu também penso isso. Tipo assim, eu tô fazendo aqui a minha rede social e muitas vezes eu não tô vendo o mesmo engajamento que tu foi assim no começo, né? Tu começou do zero nas redes sociais também. Zero, todo mundo começa do zero nas redes sociais, né? A não ser artistas que já são conhecidos e aí abre uma rede social, claro, no com caso. certeza, Tu não tinha ninguém e começou a construir isso aí aos poucos, E eu fui testando, inclusive, o que eu gostava de falar. Porque eu comecei falando de conformidade, de departamento pessoal e departamento fiscal. E aí eu já não fazia mais isso na empresa. Eu já fazia gestão. Mas na tua cabeça era aquilo que ia gerar... Que as pessoas iam gostar. E dava um engajamento bacana, tá? Só que, o que é que acontece? Eu não gostava de fazer aquilo. Não estava feliz. Porque toda vez, até quando me perguntavam algo mais específico, eu tinha que procurar muito para poder responder. Já não estava muito dentro da operação. E aí eu disse, cara, tá errado isso aqui. Eu fui testando algumas coisas e quando eu caí ali na gestão, que era o que eu já fazia, aí eu me senti muito mais à vontade. E aí eu comecei a sentir prazer em fazer aquilo. E veja...
apesar de muitas vezes o engajamento, que é um termômetro pra gente, diminuir com determinados assuntos que a gente publica, você tem também um ganho de autoridade. Nem sempre a pessoa comenta, mas muitas vezes ela viu e te trouxe. Então às vezes nem curtiu nada, mas nem teve curtiu, impacto. mas ela olhou aquilo e disse, cara, essa pessoa sabe muito, Uhum. né? E aí você consegue uma credibilidade também de mercado. Mas, e eu consigo visualizar isso, porque antes a gente fica muito se comparando com tudo, né? E muitas vezes a gente também não sabe qual foi o caminho que foi trilhado ali. Então, por exemplo, se você começar hoje na rede social, talvez você não cresça tão rápido quanto a gente cresceu na época. Exato. Por quê? Porque hoje tem muita gente na internet, as pessoas são diferentes. Hoje você marca um arroba, não é como antes que as pessoas já iam direto botar pra seguir. Hoje as pessoas já têm outros critérios, já começam a analisar se realmente vão seguir também. Então, existe um processo diferente, mas você tem que suportar isso. Bem, suportar em que sentido? Quanto tempo você gasta para trabalhar com a tua rede social durante o dia a dia? Eu gasto, quanto eu tenho que fazer de vídeo? Às vezes eu tiro um dia inteiro para fazer 15, 20 vídeos para deixar arquivado, porque eu sei que nas próximas semanas eu vou estar numa loucura e eu preciso deixar esse material pronto, entendeu? Então assim, será que as pessoas querem passar por isso? Será que elas querem? Tem gente que não quer exposição e ganha muito dinheiro nos bastidores, no offline, tá tudo certo. A minha questão aqui é o seguinte, a gente tá sempre se comparando como ser humano e a gente sempre quer crescer mais. Aí tem uma discussão, que é o ponto assim, principal aqui, que eu vejo muitos seguidores comentando, que é assim, as pessoas hoje da nova geração, elas querem entrar na empresa, já querem ter um salário alto, elas aprendem um pouquinho, saem do nosso negócio e vão para outro negócio, sabe? Não tem uma estabilidade durante muito tempo, como tinha antigamente, e ficam frustradas com essa velocidade, sem a maturidade do crescimento, sem esperar o tempo da dor do crescimento e tudo mais. Acho que já estão prontas muito rápidas, ou querem isso muito rápido, entendeu? Perfeito. Eu fiz até um vídeo agora, recente, de Geração Z, que eu perguntava assim, tá, em quanto tempo tu quer ser sênior? Acho que uns 3 meses pra mim já tá bom, né? Quanto tempo você quer ser CEO da empresa? Então, a gente faz essa ironia no sentido de que realmente as pessoas querem. Eu vi uma pesquisa que a JBS divulgou num evento que eu fui, que dizia assim, que não é que os jovens eles querem um crescimento acelerado, mas eles querem um crescimento, eles querem enxergar o crescimento deles de forma muito clara, o que eles precisam fazer para crescer, entendeu? Entendi. Então, aí quando tu entra numa empresa, tu não sabe o que tu tem que fazer para crescer, tu tem uma pressa de crescer natural, que é impulsionada pelo mundo atual, e eu quero me desenvolver. Tem coisas que vão demorar para tu desenvolver, mas tem que estar claro pra pessoa, olha, quando tu conseguir atender essa complexidade de clientes, quando tu conseguir ter maturidade disso, tá, daí eu vou chegar nisso aqui, é o que eu quero pra mim? Então tá claro, vou ficar contigo e vou alcançar esse objetivo em comum, entendeu? Perfeito. Uma coisa que eu tirei há muito tempo da empresa é o tempo em relação ao aumento de cargos e salários. Sim, claro, total. Por quê? Porque antigamente tinha isso, né? No mínimo 2 anos no cargo para estar nessa faixa. Cara, não tem sentido isso pra mim. Não tem. Se a pessoa tá entregando naquele nível, aprendeu, se virou, tá estudando de noite, trabalhando mais tarde, conseguiu acelerar, claro, com certeza, a maturidade do processo de aprendizado dela, de entregas dela, tem gente que é mais rápido do que outras, tem gente que se esforça mais do que outras e vai conseguir menos tempo. Então ela merece estar em menos tempo. Com certeza. Também concordo. Tá? Então também é muito do reconhecimento das empresas em relação à ambição que cada um tem. Exato. Porque não é errado ter ambição, gente. Eu adoro lidar com gente ambiciosa. Total. Mas lidar com gente ambiciosa é conversar de forma muito transparente com ela e dizer, olha só, tu quer ganhar 10 mil por mês, 15 mil por mês, então tem que esse aqui é o teu trajeto, tá? Hoje tu tá aqui, ó. Vamos deixar muito claro por que tu tá aqui, porque a tua entrega é isso. Então conversa com pessoas assim, mas eu quero ganhar bem, tá demorando pra eu ganhar bem. Tá, vamos ver o que tu tá fazendo pra ganhar bem. Sim. Vamos ver. Tu tá 3 anos no mesmo cargo aqui, fazendo exatamente a mesma função. Qual foi a evolução que você teve? O que tu fez aqui? Anos? Mas não me passam coisas. Não te passam coisas? O que tu já fez com excelência? Quanto tempo tu ficou até mais? Um dia um cliente me falou uma coisa que fica na minha cabeça pra sempre, assim. Ele falou assim, cara, as pessoas vêm pra mim aqui e me pedem aumento. Eu tô aqui há 4 anos na empresa e nunca recebi um aumento. Eu falei, é mesmo, cara? Ele me dizendo, né? Quantas vezes tu bateu na minha porta no final do dia e disse assim, ó, chefe, acabei todo o meu trabalho, tem alguma coisa pra fazer a mais aí que tu queira que eu ajude a equipe? Exatamente, claro. Não vi nenhuma vez tu fazendo isso aqui, batendo na minha porta. Pra mim, tu acaba o teu trabalho que te dão e tu vai embora 18 horas e acabou a tua vida. Não tô dizendo que tem que fazer hora extra, mas ele tá dizendo no sentido assim de qual o teu interesse em fazer parte da empresa e pegar mais problemas pra ti. Coisas mais complexas, coisas que vão mostrar que tu merece ganhar mais. Perfeito. Não, cara, esforço. Aí as pessoas falam,
salário baixo, esforço baixo. Negativo, eu não concordo. Não concordo de jeito nada nenhum. nisso. Também não. Tu tem que sempre entregar mais do que tu está contratado para. Para que as pessoas possam dizer, pô, esse cara merece. Se não te reconhecerem, é outra questão. Aí você vai tomar uma outra atitude. Outra atitude. Mas assim, eu tô sempre buscando. Meu supervisor tá precisando de ajuda. Ô, cara, o que tu quer? Deixa eu ver o que tu precisa aqui. Deixa que eu assumo isso aqui. Não te estressa com isso aqui, deixa que eu faço. O cara tá... Olha, o próximo... Isso assim, ó, naturalmente, tá? Assim, ó, naturalmente. 90% das empresas sérias vão fazer isso. Quando pensar, olha, eu preciso de um novo supervisor, quem tá mais preparado? Aquele cara ali. Aquele cara que tá mais ativo, aquele cara que tá fazendo isso. Então, assim, eu tenho que pegar o que eu tenho hoje de trabalho, que eu tô fazendo, e ampliar a qualidade e a diversidade do que eu posso fazer. E se você sabe que numa escala de uma empresa eu cresço a nível de gestão, eu tenho que começar a absorver trabalhos de gestão pra mim também. Claro. Cara, deixa que eu faço isso aqui, o que tu quer? A condução com o cliente, deixa que eu vou conduzir melhor esse cliente. A gente comete muitos erros na vida, que é acelerar o processo de crescimento de quem não está pronto pra isso, né? Eu acho que todo mundo vive isso, assim. A pessoa não tá pronta, mas a gente não quer trazer alguém de fora, então, cara, vamos fazer. E às vezes até a própria pessoa tá pressionando você pra crescer. Pressionando, dizendo, não, eu tô pronto. Cara, eu vejo que não tá pronto, cara. É verdade. Eu digo que não tá pronto, a pessoa, não, eu quero, eu vou, eu não sei o que, daí tu vai lá e... Cara, quando tu sobe de um cargo e tu assume uma responsabilidade sem estar preparado, tu toma muito de tudo que é lado e tu bota o risco na empresa de perder cliente, de perder pessoas, porque tu não tá preparado pra assumir aquilo ali. Perfeito. Mas quando eu vou estar preparado? Quando tu estiver exercendo de pouco em pouco. Eu tive uma gestora ano passado que a gente, em comum acordo, entendeu que não dava mais pra estar naquele cargo, porque ela veio justamente de um cargo e a gente promoveu ela pra um cargo maior, de muita responsabilidade. Só que ela já não tava performando acima da curva naquele cargo que ela estava, tu entendeu? Entendi. Então, se já não tá performando acima da curva, não tá se encaixando muito bem pro próximo cargo, né? É meio... É desconfortável. Mas eu quero, porque é uma oportunidade de crescer. Aí as pessoas botam na cabeça assim, se eu estiver no cargo, eu vou fazer de outra forma. Cara, não é assim que funciona. Aí o que faltou? Faltou quando a pessoa tava lá, tudo que faltava lá, quando a gente via que tava faltando. Faltava musculatura de gestão. Total. Faltava... O que é musculatura de gestão que eu digo? Lidar com problemas graves. Exatamente. Lidar com mais pressão. A partir de agora, quem tá falando contigo não é mais teu gerente, que tu é supervisor. Agora, tu é o gerente. Então, quem tá lidando contigo é o diretor da empresa e é o cliente direto. Tu tem que assumir aquele problema. A pressão é maior, os prazos é maior, as decisões que tu vai tomar tem mais risco, os prazos são menores, na verdade. A pressão que tu vai tomar de mais riscos, tudo envolve problema que tu não estava acostumado. É mais gente pra fazer gestão, é mais gente pra dar feedback, e tu precisa de musculatura, de experiência fazendo aquilo. Senão tu vai botar teu cargo em risco, porque tu vai errar muito, e se tu errar muito, a empresa não vai poder te manter. Você derruba muitas pessoas por conta dos seus erros. Exato, derruba pessoas e resultado, não alcança resultado, é um problema. Não alcança. Não, com certeza. Essa musculatura, inclusive, ela traz, na verdade, ela faz você desenvolver o cognitivo. Porque muitas vezes tem situações que são, na gestão principalmente, tem coisas que são imprevisíveis. Só que se você tem essa musculatura, você sabe lidar com situações, né, de acordo com a tua experiência em relação a outras situações que você já viveu ali. E tem muita gente que não tem isso. Porque isso é uma coisa que você provavelmente, normalmente, só conquista com o tempo. Com o teu esforço, em se envolver em determinadas situações e ter interesse de saber como foi resolvido, né? Essa coisa que você falou de tipo assim, dá 18 horas vou embora. Quando foi que você foi falar com o teu líder, com o teu chefe, se realmente ele precisava de alguma coisa ali, você viu as pessoas ali cheias de coisas, você viu o teu líder ali envolvido em várias coisas, sabe? Mas você quando dá 5h40 da tarde já tá se arrumando pra sair, pra ir embora, pouco tá se lixando pra quem tá ficando, se precisa de ajuda, se tem algum problema sério pra resolver e você pode ajudar também. Não, você quer ir embora, afinal de contas você já fez o que você tinha que fazer. Chegou a tua hora pra ir embora. Então você não pode esperar que a empresa reconheça, quer dizer, na verdade a empresa vai reconhecer que você não está disposto a assumir um outro lugar. Não, até mesmo dentro do horário de trabalho, pra não dizer que a empresa tá querendo explorar fora do horário de trabalho. Dentro do horário de trabalho, tu vê que a pessoa ela só tá preocupada com a sua rotina, ela não quer nada mais, sim, entendeu? Mas às vezes, o que é que acontece? Eu, por exemplo, eu percebo, eu vejo quando eu tenho um setor lá, que tem pessoas envolvidas, que às vezes dá 18 horas envolvidas em alguma coisa, e aí algumas pessoas ficam e outras vão se levantando e vão embora e não querem saber do que tá acontecendo ali. Entendeu? Essa pessoa, ela sabe, ela provavelmente sabe que ela não vai ser reconhecida para um outro cargo, porque a gente não pode contar com ela, tá? Porque a gente precisa pedir, ela não se oferece, ela não tem percepção e nem tem boa vontade para se oferecer, porque é nesses momentos também que a gente vê quem quer realmente se diferenciar, quando tá disposto a fazer alguns sacrifícios. Agora, porque fora do teu horário de trabalho, tu vai fazer um sacrifício ali pra ficar. Agora, você pode ser reconhecido dependendo de como você vai se comportar além disso. Agora, o que acontece também é que, a gente estava falando de ambição aqui, a ambição é muito importante. Eu
sou uma pessoa ambiciosa, tá? Mas eu acho que o que atrapalha muito a ambição é quando você tem apenas a ansiedade, assim. Você tem ansiedade de chegar no lugar, Perfeito. né? Mas você não contribui para ser reconhecido, nem com você mesmo, para você ser desenvolvido, você se desenvolver, né? Como também para ser reconhecido pela empresa. Então, é uma ambição meio disfarçada ali. Na verdade, você só tem ansiedade para chegar em algum lugar, mas você não está preparado para isso, você não quer entregar para isso. É muito complicado. Eu olho muito hoje, não sei se está muito voltado isso para a geração, como você estava falando em relação à visão de crescimento que essa geração, hoje em dia, a geração mais nova exige, né? Que é importante para ela perceber, mas o que eu vejo também é que, tudo bem, a empresa tem muitas vezes uma falha em relação a não deixar claro para essas pessoas como elas podem crescer e onde elas podem chegar, mas muitas vezes essas pessoas não dão nem tempo à empresa, porque elas já chegam e com 3 meses depois elas querem sentar na cadeira do CEO, elas querem sentar na cadeira do gerente geral, elas querem sentar na cadeira do analista sênior ali, que já trilhou um caminho para estar ali, ou está trilhando ainda o caminho. E tu sabe que é muito perceptível essa falta de maturidade emocional totalmente. Quando tu coloca uma pessoa não preparada nesse cargo. Tu vê assim, ó, no primeiro dia tu já vê absurdos, assim. E eu digo pra equipe, gente, quando acontece, né, que tá ali, assim, cara, isso é maturidade de gestão, não soube conduzir um feedback direito, já saiu dando porrada numa pessoa, não soube fazer determinado, não soube conduzir determinado, porque não tem experiência, e aí começa a aniquilar a equipe. Então tem que cuidar muito disso. Sabe o que acontece? Eu acho que a meta de vida, ela mudou muito ultimamente. Por quê? Com a internet também, expandiu-se o que é meta de vida. Antigamente, as pessoas trabalhavam numa empresa, tinham mais reconhecimento conforme tinha mais tempo de empresa, né? Pela confiança que tinha na empresa, não sei o que. E a meta de vida era o quê? Era eu ter uma família, uma casa, um carro para morar que eu pudesse financiar, e não tinha nem quitar. Financiar ao longo de 30, 40 anos e pagar a minha casa, onde eu tenho um teto para morar, e eu pudesse fazer uma viagem no ano, nossa, maravilhoso. Né, de férias com a minha família. Com a internet que a gente vê hoje, né, que as coisas também são mais acessíveis, a gente pode viajar para o mundo todo, onde a gente pode ter tempo de qualidade. Acho que a geração está vendo a necessidade de tempo de qualidade como um diferencial de meta de vida. Não só como trabalho. Então eu não quero mais trabalhar até mais tarde, eu não quero mais só ficar trabalhando a minha vida inteira, eu quero ter tempo com meus filhos, eu quero ter tempo com a minha família, eu quero ter tempo de qualidade. A meta de vida das pessoas mudou. Então, assim, dentro dessa ambição acelerada, vem o questionamento. Tu tem uma clareza do que é meta de vida? A gente discute o seguinte, ó. Quando a gente tem uma clareza de quanto a gente quer ganhar e onde a gente quer chegar, a gente tem uma ambição, ou seja, algo muito claro para nós. Agora, quando a gente não tem essa clareza, aí isso já vira um método quase tóxico de infinito de ganância. Ou seja, eu tenho uma ganância de querer ganhar cada vez mais, né? Então, se eu consigo colocar uma meta, um objetivo do que eu quero, eu tenho uma ambição. E se eu não consigo, ou seja, eu sempre quero mais, eu tô com ganância daquilo. Tu até comentou um caso, né, que tu falou da Anitta, né, que sempre tava querendo estar em primeiro lugar, não sei o quê, que reflete bem isso, né? Eu vi uma entrevista dela, onde ela falou o seguinte, que ela foi mais ou menos assim, eu não acompanhei tanto, mas dizia mais ou menos assim, ela resolveu voltar pro Brasil, morar no Brasil novamente. Por quê? Porque ela ficou doente, de tanto que ela estava trabalhando, e esse trabalho dela, essas metas foram crescendo cada vez mais. Então ela queria ser a top 1 Brasil, nas paradas, alguma coisa desse tipo. Então ela conseguiu. Aí depois ela queria ser pelo 2º ano consecutivo, ela foi. 3º ano consecutivo, ela foi. Aí depois ela quis ser uma artista internacional, então ela foi, buscou e conseguiu. Aí depois ela queria aquele prêmio internacional, ela conseguiu. Depois ela queria estar na parada top 1 internacional, ela conseguiu. Depois ela queria estar pelo 2º ano consecutivo, 3º ano consecutivo. E aí ela começou a sentir um vazio absurdo, porque ela já foi alcançando coisas e ela sempre queria mais, mas algumas coisas estavam ficando descobertas. Então, pelo que eu entendi, ela chegou a ficar doente, né, fisicamente e também em relação à saúde mental, e ela resolveu dizer o seguinte: agora eu vou aproveitar tudo que eu conquistei e aproveitar isso com a minha família, com os meus amigos, ter uma rotina mais saudável. Foi o que eu entendi mais ou menos. Na verdade, eu até assisti uma série dela, ela trouxe ali. Foi bem interessante isso. Então, assim... Mas isso reflete muito essa questão de, olha, eu tô sendo ganancioso. Eu não estou mais tendo um objetivo de vida claro pra mim, porque tá cada vez querendo mais. Mas eu acho que não que esse objetivo, assim, ele não possa ser renovado. Eu acho que ele pode ser renovado, isso é natural, né? A gente tem uma meta X e quando a gente alcança, a gente quer mais, Quantas vezes o meu salário aumentou, o meu objetivo de salário aumentou? Esse ano mesmo já tem outro objetivo. Mas eu sei que existe um objetivo maior, é como se houvesse
camadas. Então eu tenho esse objetivo aqui, então eu tô aqui passando vários objetivos até chegar no objetivo maior. Esse meu objetivo maior é me aposentar com tantos anos, de repente, sei lá, vender a empresa por muitos milhões e aproveitar a vida realmente, porque o meu nível de esforço hoje é muito grande. Tu tem uma meta clara, assim, de um dia não precisar mais trabalhar? Sim, com certeza. Uma aposentadoria? Absoluta. Uma aposentadoria, com certeza. E que tu tem uma ideia de idade? Eu tenho uma ideia de idade. Com 55 anos eu quero parar. Parar? Parar. Só aproveitar a vida. Não fazer mais nada? Mais nada, só aproveitar a vida. Será que tu consegue? Acho que De tu não repente, consegue. assim, até, por exemplo, digamos que eu consiga vender a empresa por muitos e muitos milhões. E esses muitos e muitos milhões sejam suficientes para me proporcionar a vida que eu quero viver sem fazer nada profissional. Uhum. Entendeu? Porque, assim, existe uma vontade, eu quero estar, enfim, aposentado, curtindo a vida de uma forma. Se for para eu estar aposentado em casa, com 55 anos, sem fazer muita coisa, sem viajar do jeito que eu gosto, sem fazer as coisas que eu gosto, eu prefiro estar trabalhando para ter essa vida. Se tu estiver consumindo muito dinheiro, né, parado, aí tu vai ter que trabalhar. Vou ter que trabalhar, porque eu vendi por muitos milhões, daqui a pouco eu não tenho milhão nenhum. Mas, assim... Hoje tudo são muitos milhões, né? Tu vai comprar uma casa muito confortável, muitos milhões, se tu quiser viajar para outros países, vai gastar milhões. Com certeza. Mas assim, é uma ambição bacana, eu sei o que eu quero. Tem gente que não precisa de nada do que eu quero, e tá tudo bem. O que A eu verdade quero mesmo é que o ser humano ele precisa de muito pouco para ser feliz. Exatamente. A gente é feliz com pouco dinheiro e com muito dinheiro. O dinheiro, claro, nos dá mais conforto, nos dá menos preocupação de ter que trabalhar no dia a dia e depender do nosso esforço. Esse dia eu tava olhando assim, o senhorzinho chegando no trabalho, assim, de segurança que ele trabalhava, assim, ele tava na academia de manhã e ele tava chegando 5h40 da manhã. E ele chegando pra trabalhar, assim, bem devagarinho e tal. E eu olhando pra aquilo, eu falei assim, cara, esse cara deve ser aposentado. E talvez esteja trabalhando pra sustentar a família. Pra complementar a renda. complementar a sua renda. Talvez seja por opção, pra se manter ocupado, mas, cara, se tu fosse por opção, tu não ia estar 5h40 da manhã indo trabalhar no frio, entendeu? No calor, não ia. Então eu fico pensando, cara, são poucas pessoas que de fato têm a oportunidade de pensar que, olha, eu vou acabar porque eu cheguei nessa meta aqui. Muitas precisam trabalhar muito. E aí o dinheiro te traz isso, essa leveza de que eu não preciso mais do meu esforço físico, das minhas capacidades mentais para até o final da vida eu precisar disso, entendeu? Mas sabe que... Trabalhar. Eu acho também. É porque a gente também, conforme a gente ganha mais, a gente gasta mais, né? Tu gasta mais, né? Tu claro, compra mais com coisas e tal. Agora, eu não faço isso, cara. Não faz, de jeito nenhum. Eu sou mão de vaca, né? Quanto mais eu ganho, menos eu quero gastar. Não, você gasta mais hoje do que quando eu conheci você. Viaja mais. Por tua culpa, né? Influência tua, né? Que tu fica me cutucando. Mas tem algo que eu ainda não consegui assim, mas vai morrer com dinheiro. Não sei o quê. Pra que guardar tanto dinheiro, minha gente? Pra que guardar tanto dinheiro? Tem que gastar um pouco. Não, mas é verdade. Dinheiro. Tu vai te dando pequenos luxos, né? De viajar em lugares, hotéis melhores, coisas claro melhores. Mas assim, dentro de um patamar ali que tu não fique... Porque, cara, eu não ostento coisas absurdas porque eu acho que é desnecessário. Depende do que tu quer pra vida, né? Mas o que é que acontece? Por exemplo, uma vez eu peguei e falei para o Alan, vamos puxar aqui pra gente ver o que é que a gente conseguiria diminuir do nosso custo de vida hoje, porque é um custo de vida alto. Cara, não conseguiu. Isso aqui eu não consigo viver sem, isso aqui eu não consigo viver sem. Eu vivi sem aquilo a vida quase toda. Mas agora eu não consigo mais, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a aumentar o nosso custo de vida, porque você se habitua àquilo e você não consegue mais viver sem aquele conforto, né? Sem aquilo que você tanto desejava. Uma viagem internacional por ano tá ótimo. Tem ano que eu faço 4 viagens internacionais. É mesmo? Fez 4 já? Exatamente, com certeza. E aí esse ano passado eu disse, não, tem que diminuir ela, diminui pra 3. Né? Mas esse ano a gente já tem 3 agendadas, entendeu? Então, veja, não dá pra contratar. Aí ele tava, não, mas vamos pra tal lugar. Não dá mais. O nosso acordo foram as 3 viagens internacionais, entendeu? Então, assim, tá muito voltado pra... Você vai, de repente, você tá em 5, 6 e você tá tendo que trabalhar mais ainda. Então, se era, sei lá, 20 milhões que você queria guardar, 30 milhões, agora tem que ser 50, entendeu? Eu tô falando milhões assim, mas pode ser 1000 também. Depende da ambição de cada um, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E tá tudo bem que você tenha uma ambição ainda maior, não tem problema. Desde que pra você esteja muito claro o que você vai precisar carregar de peso, né? E o que você vai dedicar da tua vida pra conseguir tudo isso. Né? Porque existe uma dedicação durante o caminho. Tu já sentiu que pulou alguma etapa, assim, antes do que deveria? Precisaria mais tempo naquela etapa pra poder passar pra outra? Ou foi sofrendo mesmo e tocando?
Cara, eu acho que na minha vida pessoal, não. Na minha vida pessoal, eu acho que eu fui cumprindo as etapas, assim, eu fui respeitando as etapas, inclusive até financeira, tá? Em relação a recebimento de salário, e a gente foi sempre respeitando aquilo. Agora, na empresa, o que acontece é que em algum momento ali, teve uma virada que a gente precisava se mostrar ser maior do que aquilo que a gente era para poder ganhar credibilidade de mercado. Então a gente precisou fazer um investimento alto na empresa, com empréstimo, com várias coisas. Até a nossa remuneração ficou muito limitada para que a gente conseguisse estruturar a empresa melhor, para que a gente conseguisse ser mais atraente para colaboradores, atraente para clientes, a gente tivesse um posicionamento de mercado melhor. Eu acho que a empresa precisa disso, tá? Eu acho que a empresa precisa de uma dedicação grande. Você não pode se endividar a ponto de inviabilizar o teu negócio. Mas você precisa entender o momento de investir. Se você não tem capital próprio, você precisa ver uma forma de investir para que ela tenha, as pessoas tenham uma percepção bacana e você também utilize aquilo não só para fazer firula, mas para trazer resultado para tua empresa. Porque tem gente que só quer a vaidade, né? Não é a ambição, é a vaidade. Tipo assim, eu quero ter uma empresa linda, um cenário lindo, mas aquilo não me dá dinheiro nenhum. Aí é um problema, né? Às vezes você cria um cenário, um palco, para que a tua empresa, esse palco, gere para você oportunidades e você consiga ter resultados. Você consiga alcançar o objetivo lá que você tem como ambição. Entendeu? Deu para entender? O que tu diria hoje para uma pessoa que tem essa pressa muito forte de crescimento, assim, e que não aceita não respeita o processo, assim, quer ultrapassar por tudo? Cara, eu sempre gosto de contar muito a minha história e histórias de pessoas que estão na empresa até hoje ou que estiveram e que respeitaram o processo. Eu gosto muito do exemplo. Não sei se você percebe que até aqui na nossa conversa eu sempre trago muitos exemplos da empresa, exemplos da minha vida, porque eu gosto de mostrar à pessoa que existe um processo, mas não só dizendo, mas mostrando muito na prática. Até quando as pessoas, inclusive na nossa seleção, na parte de recrutamento e seleção lá do escritório, a gente sempre conta histórias sobre as pessoas que estão na nossa empresa, que começaram como estagiárias, que são gestoras de departamento hoje, que começaram como estagiárias e trilharam o caminho que hoje são analistas. Então a gente fala muito sobre esse movimento, que na nossa empresa você precisa evoluir, você precisa ter paciência, né? E precisa se dedicar para essa evolução. Então eu gosto muito de trazer essas percepções. A gente até internamente pede para eles contarem nas nossas all-hands, nas nossas reuniões, como foi o caminho trilhado. Mas eu sempre gosto muito de trazer a informação de que você precisa lutar para se destacar e ser reconhecido, né? Que é a ordem que a gente estava falando aqui. E basicamente essa luta, né, que eu falei, dói. Eu complementaria dizendo Dói sobre bastante. Quando tu não te sente reconhecido suficientemente, tu ter a liberdade de falar com as pessoas sobre isso, Sim, claro. teus superiores sobre isso. Cara, olha só, não tô achando legal, porque eu acho que eu tô me esforçando muito aqui, mas eu não tô sendo reconhecido. Qual a tua visão sobre isso? E escutar. Porque às vezes a empresa ela não tem processos de feedback estruturado, de avaliações, e deixa a vida levar. Então, se tu não tá tendo um retorno da tua gestão e tu quer um crescimento acelerado, força essa conversa, entendeu? Chega no gestor e fala com ele, olha só, eu tô, acho que fazendo tudo certo. O que eu não tô fazendo legal, o que eu preciso fazer? Porque eu quero alcançar um patamar de remuneração X nessa empresa e eu quero estar com vocês. Como que eu faço para alcançar isso? O que eu preciso fazer? Aí, daqui a pouco, tu vai abrir uma chave na cabeça do teu chefe ali, ele vai dizer, não, então vamos fazer o seguinte, ó, quer alcançar isso aqui, fazer um plano de ação contigo. Fazer um plano de ação, exatamente. Assume essas responsabilidades, se tu ir bem nisso aqui, eu te comprometo, ó, daqui a tanto tempo a gente conversa e eu te dou esse aumento, entendeu? Mas deixa isso claro, porque se a empresa te disser, não, isso aí não tem condição, tu não vai conseguir... fica claro pra ti que tu tem que optar por outra coisa, entendeu? Ou se disser nas entrelinhas e não for tão direto, tu vai entender também. E assim, pedir direção. Tem determinadas pessoas que eu vou dizer pra ti, nasceram pra empreender. E eu percebo isso, sabe, no meu time. Às vezes vem uma pessoa falando comigo e fala assim, cara, tu tem um perfil de empreendedor muito forte. Tu tem um limite dentro da empresa de remuneração, que é o plano de cargos e salários, vai ganhar até X. Sim. Se a tua ambição tá batendo o teto disso aqui, cara, vai empreender, entendeu? Porque tu não vai conseguir ter isso. Eu vou limitar o teu crescimento se tu quer ganhar tanto. Por exemplo, assim, muito na área de tecnologia, principalmente, né? Pô, a área de tecnologia eu tenho que disputar com gente de todas as empresas de tecnologia. Os caras ganham muito bem fora, né? Uma coisa que eu vou conseguir remunerar numa empresa de contabilidade. Uma coisa que esse cara vai trabalhar numa empresa de tecnologia e fazer outro tipo de entrega, mais robusta, mas com mais, né, qualidade, com mais conhecimento que ele precisa, do que precisaria pra minha empresa. Ele vai ganhar mais. Ele vai ganhar 30, 40, 50, sei lá quantos caras vai pagar, vão trabalhar pros Estados Unidos,
Como é que eu vou concorrer com isso? Eu não tenho como concorrer com isso. Então eu deixo isso muito claro. Olha só, dentro da empresa, pô, vai ser uma oportunidade de aprendizado, tu vai fazer isso, mas assim, tu tá limitado. Gostaria muito de trabalhar contigo, mas tu tá limitado. Se tu tem essa ambição muito grande, tá tudo claro pra mim e pra ti. Tu tem um limite de entrega aqui dentro, mas uma hora tu vai ter que procurar outra coisa pra ti. Mas tem gente que tem ambição e não tem habilidade, né? Eu já conheci várias pessoas que passaram lá na empresa que olhavam pra mim e olhavam pra minha sócia e queriam ser donos de empresas de contabilidade, mas não tinham perfil nenhum. Tá, mas aí é o risco da vida dela. É o risco da vida dela, exatamente. Só que assim, nunca chegaram pra pedir opinião, sabe? Pra dizer assim, cara, olha só, nunca chegaram pra falar, dizer o seguinte, olha, eu tenho muita vontade de empreender também, eu tenho muita vontade de crescer dessa forma. Será que aqui dentro, em algum momento, eu posso chegar a ser sócio no futuro? Mas sabe? Excelente, às vezes tu pode empreender na própria empresa, né? Claro, entendeu? Será que aqui eu posso ser sócio, sei lá, em um braço? A gente pensar, dizer assim, será que a gente pode criar uma célula smart, como vocês têm lá, né? E eu me dedicar a isso aqui, ser sócio de vocês nessa célula aqui, o que é que eu preciso fazer pra isso? Porque, cara, você vai pegar um navio andando. Perfeito. Um navio lá já pronto, né? E às vezes você quer fazer a sua história. Teve uma pessoa que teve na minha empresa, que passou na minha empresa e não faz muito tempo, que a gente queria fazer partnership, e ele pegou e disse o seguinte, eu queria, olha que coragem dessa pessoa, ele disse assim, eu queria, mas é porque eu queria fazer a minha história sozinho. Veja, essa pessoa, ela escolheu, ela tinha a oportunidade de se juntar com o navio andando. O barquinho ali e ficar ali navegando no navio. Porque a minha empresa hoje, eu sou uma pessoa que reconheço falhas, me culpo muito por muitas coisas, mas também reconheço todas as nossas conquistas e o que a gente tem. A minha empresa é um navio, a gente tem uma história, a gente tem uma credibilidade de mercado, a gente tem ótimos clientes, a gente tem bons resultados, então assim, pô, tô te dando aqui a oportunidade, e a pessoa disse, é um sonho, mas eu tenho outro sonho e eu quero criar minha história porque eu me inspiro muito em vocês e eu queria ter uma história muito parecida com a de vocês, de começar do zero. Cara, o que faz sentido pra pessoa, o que eu vou dizer pra ela, né? Então assim, a gente permite que a pessoa vá, mas também tem gente que não chega pra gente dizer assim, e teve muitas pessoas que passaram e que saíram pra empreender que depois estão em uma outra empresa de contabilidade trabalhando, porque não conseguiram, pensam que é muito fácil, não querem pagar às vezes o preço, né, daquilo. E se pra gente foi difícil, hoje com a concorrência do jeito que tá, a oferta no mercado que é muito grande, muitas vezes é muito mais difícil hoje. Mas a gente consegue ver ali a vontade, mas tu consegue também perceber que a pessoa não tem essa habilidade hoje, que ela pode criar também, mas às vezes acha que tem que arriscar, tem que ser desse jeito ou outro. Então acho que assim, a ansiedade mesmo, a gente já teve vários problemas de pessoas que tinham a oportunidade queriam ser gestoras sem estarem preparadas para serem gestoras e tipo assim, fizeram basicamente uma chantagem com a gente, assim, olha, ou eu assumo esse cargo aqui, ou eu vou para uma outra empresa, e a gente teve que deixar ir para uma outra empresa. Já teve gente que precisou ficar, que existia uma pequena chance e que terminou não dando certo e a pessoa teve que ir embora, mas também não estavam dispostas a aprender. Mas o que você falou tem total sentido, assim, se a empresa não está reconhecendo, seja lá pelo que for, porque não tem uma estratégia para isso, conversa com o dono da empresa, né? Fala para ele qual é a tua vontade, o que você quer na empresa, qual é o teu desejo de crescimento, porque às vezes basta você dizer, às vezes você até vai até surpreender o dono da empresa, porque você está chegando ali para ser muito honesto com ele e dizer, ou às vezes ele nem tava notando o teu esforço e aí com aquela conversa ele vai dizer, pô, agora eu vou começar a notar melhor o que tá acontecendo, né? Mas tinha uma coisa também que você falou em relação a essa questão do crescimento que tá voltado pra ganância. Eu acho que a ganância, eu posso estar errado porque eu não pesquisei exatamente sobre ganância, mas sempre me traz, o nome ganância sempre me traz também a sensação, o sentimento assim de que a pessoa acredita que vale tudo. Quando a pessoa é gananciosa, normalmente, eu vou pesquisar sobre isso, eu posso estar falando errado, mas a sensação que eu tenho é que ela está disposta a passar por cima de alguns valores para conseguir o que ela quer. É diferente do ambicioso. Eu tenho que dar uma pesquisada nisso, não tenho certeza. Faz sentido. Tá? Porque e aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem uma... o cara vai puxar tapete, vai fazer o que for exatamente, E aí, conseguir o que porque quer. Além disso, tem a ansiedade voltada ali para conseguir logo o que quer, de qualquer jeito, né? E é uma das coisas que a gente fala muito lá na empresa que não vale tudo. Pra gente não vale tudo, entendeu? Então não vale tudo. Você quer crescer? Quero crescer. A gente tem aqui, mas não vale tudo. Isso é índole, né? Também. É índole, exatamente. Mas tem pessoas que vão ali se contaminando e se deixando levar pela ansiedade, pela ganância,
e acabam se desvirtuando no processo, entendeu? Então, e isso eu acho que está muito ligado para a cultura da empresa mesmo, para os valores da empresa, o que está claro ali para todo mundo, sabe? Sim. Então, são perfis e perfis, né? É uma pressa. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. É uma pressa que as pessoas têm de crescer, sim. É uma coisa que a gente tem que conversar sobre para estabelecer o que a empresa pode oferecer, o que a pessoa pode oferecer, esperar o processo de amadurecimento emocional e técnico das pessoas e também entender, fazer uma autoavaliação se de fato eu sou tudo que acho que sou também, né? Claro. Porque às vezes o ego nos deixa, nos bota lá em cima e nos cega. Aliás, leiam um livro, O Ego é Seu Inimigo, se eu não me engano esse é o nome do livro, O Ego é Seu Inimigo. Cara, esse livro é espetacular, te faz refletir sobre vários erros assim, de grandes gestores do mundo que falharam por conta do ego, que deixaram o ego consumir. Porque o ego é um negócio triste, né, cara? Porque tem pessoas que já não tem tanto dinheiro, mas se submetem a determinadas coisas só pelo ego. Entendeu? Isso, perfeito. De disputa, de não sei o que e tal, então isso influencia direto. Mas é só pra concluir assim o episódio de hoje, né, que é um episódio mais reflexivo sobre esse movimento do mundo, dessa pressa de crescimento, de que, assim, crença minha, tá? Tudo tem um momento pra acontecer. Se tu tá lá te esforçando, vai chegar uma oportunidade pra ti, tu vai abraçar, tu vai construir relacionamentos a ponto de aquilo que é pra ti vai ser pra ti, entendeu? Acredito nisso. Eu acho que o que eu queria... eu acredito muito que quem quer crescer de fato precisa primeiro entender que precisa sustentar o processo para poder estar no palco. Muita gente quer estar no palco do gestor, no palco de líder, no palco de dono de empresa, mas não sustenta o processo até estar no palco, ou seja, até ser reconhecido. Então é muito importante que a pessoa que quer crescer, que tem um objetivo claro, uma ambição muito clara, que ela também tenha clareza sobre o processo, sobre a sustentação desse processo, né, até estar no palco que ela tanto deseja. Seja o palco porque está assumindo um cargo que traz essa visibilidade, ou porque o palco daquilo que ela conseguiu, do que ela quer conseguir, seja um objetivo financeiro, seja um objetivo de abrir uma empresa, seja o que for. Mas eu acredito muito em todo e qualquer processo, na sustentação do processo. Porque não é fácil, né, você aprender, você errar, né, você sustentar o teu objetivo, a tua vontade de chegar em algum lugar quando você está errando e às vezes você desacreditando um pouco de você e tentando resgatar novamente a autoconfiança. Mas quando você sustenta todo esse processo aí para chegar nesse objetivo, para estar no palco que você deseja, a coisa dá certo. Mas claro, como você falou, o tempo, ele às vezes é necessário, nem sempre, mas o teu esforço é o que vai fazer acontecer. É isso. Bacana, né? É isso. Eu gostei desse papo, um papo bem reflexivo, bem bacana. Pessoal, comentem aí, se inscrevam no canal, o que vocês acharam aí sobre essa pressa de crescer. Vocês têm essa pressa de crescer? Vocês convivem com pessoas que são muito aceleradas, querendo crescer? Exato. E também deixem sugestões aí de dores e vulnerabilidades que vocês vivem no dia a dia para próximos episódios. Comentem aí, né? Contem as histórias de vocês, o que vocês já passaram, quando vocês queriam reconhecimento. Pode fazer, a gente gosta de histórias, a gente lê todos os comentários que vocês colocam. E a gente conta tanta coisa nossa aqui. Contem as histórias de vocês também. Tá bom? Ok? Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, Valeu. Tchau.